de coisa. Agora vamos começar. Então, apresentar aqui. Eu sou o Lúcio Andreotti, né, coordenador nacional do Movimento Policiais Livres, policial civil em São Paulo. O Pablo Fernandes, policial civil em São Paulo também, coordenador do Movesp. E o nosso ilustre, famoso Adriano Bandeira, presidente da Cobrapol, que é a Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis, que representam aí todos os policiais civis do Brasil. Tá? Então, só dá um oi aí, se vocês quiserem dar um oi aí pra galera, e eu já volto a palavra aqui. Boa noite a todos. Presidente. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Pablo, pelo convite à Cobrapol para participar desse bate-papo aqui sobre a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. É um novo marco, é a nossa certidão de nascimento. Então, estou à disposição, cumprimentar todos os nossos queridos colegas, lideranças nacionais que estão entrando nesse momento aqui nessa tão importante live. Quero cumprimentar, em especial, os presidentes dos sindicatos, das entidades filiadas à Cobrapol, e registrar aqui, mais uma vez, a minha satisfação de estar ladeando um bate-papo com duas personalidades importantes do Estado de São Paulo, que vê a Polícia Civil realmente como um mecanismo, como uma instituição que deve apresentar à sociedade uma segurança pública que o povo merece. Então, boa noite a todos. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Adriano. Satisfação grande fazer essa live aí. Finalmente a gente vem esboçando, né? Fazer uma live sobre as possibilidades aí do futuro do cargo da base, de cargo único. A gente vem falando pelo Movesp aí desde 2019 na questão da fusão dos cargos da base. A gente tinha feito esboços aí após uma pesquisa ampla com os colegas escrivães de polícia, em que 89% foi a favor da fusão dos cargos da base. Nós fizemos pesquisa, fizemos documentos, a gente estava começando a esboçar um início, né? Aqui em São Paulo. Até o Lúcio, ele não acreditava, né, que essa mudança poderia vir de São Paulo, como não veio, né, em vários estados também não. Veio aí agora, é uma possível realidade aí, em virtude da Lei Orgânica Nacional, que foi muito bem aí articulada pelo Adriano, junto com a ADEPOL, entre outros parlamentares também. O deputado delegado Fábio Costa foi o relator também. Então, meus agradecimentos aí a todos os envolvidos, porque isso deve ter poupado pelo menos uns 10 anos, né? Adriano, Lúcio, mais ou menos, aqui em São Paulo, pelo menos, nessa discussão, porque agora é uma realidade, é o que a gente vai debater agora. Então, boa noite a todo mundo que está entrando aí na live, todo mundo que vai assistir de repente depois, e obrigado, vamos tocar em frente aí a nossa pauta. Maravilha, pessoal. Então vamos lá, só para falar para vocês como é que vai ser a dinâmica aqui. A gente vai principalmente, tá? A gente vai focar na questão da obrigatoriedade, né, dos estados procederem aí com a adequação da lei com relação à estrutura de cargos, né, que traz ali a Lei Orgânica Nacional. A gente não vai entrar aqui em outros pontos, porque a lei é bastante abrangente, toca em vários pontos, vários avanços, várias melhorias, né, para a nossa instituição e tudo mais. Mas o que está mais pegando dúvida, tem muita desinformação, muita polêmica, muita dúvida, é a questão da criação do cargo único, né, da base das polícias civis, né? Então a gente vai focar principalmente nisso e principalmente na questão da obrigatoriedade. Afinal, é obrigado, não é? Os estados têm a faculdade de escolher ou não fazer esse cargo único ou não e tudo mais. Aí nós aqui temos um entendimento jurídico, né? E a gente vai falar, é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês nessa live. E aí no final a gente vai abrir para as perguntas, tá? Para o pessoal fazer pergunta, aí o que eu puder saber responder, eu vou responder. O que eu não souber, o Bandeira também vai responder muita coisa, porque ele tem um conhecimento maior do que o meu, inclusive, tá? E então é isso. Eu vou começar então a explanar aqui a questão dessa pergunta. É obrigado ou não é? Tá? Vou rapidinho aqui, passar bem rápido a questão do mérito. Então, vou entrar no mérito, mas bem assim, fazer bullet points, falando por que a criação do cargo único da base é importante, né? Vai ser uma mudança de paradigma, vai modernizar a nossa instituição, vai melhorar o serviço para a população e vai trazer, sim, né, uma valorização, porque vai trazer um cargo mais robusto, mais complexo, e isso para a administração pública vai levar
a uma inevitável valorização dos policiais civis da base no Brasil inteiro, né? Com essa padronização que a gente vai ter, né? Porque lembrem-se, né? No Brasil inteiro, onde você vai no Rio Grande do Sul, como é que é o cargo ali, né? Do que preside o inquérito policial, né? São os delegados de polícia. Então, o Rio Grande do Sul é delegado de polícia, no Paraná, delegado de polícia, no Acre, delegado de polícia, no Amazonas, delegado de polícia. Então, eles são coesos, né? Eles têm uma unidade, uma identidade nacional. Eles todos têm uma única voz. Eles são delegados de polícia, né? Eles têm uma associação, lá um sindicato e tudo mais. Né? E enquanto nós, a gente é totalmente fragmentado. Então, a gente tem lá oficial de cartório, escrivão de polícia, comissário, inspetor, agente, investigador. É uma salada. A gente não tem uma identidade nacional, um padrão. Né? E essa Lei Orgânica Nacional veio para justamente trazer essa identidade nacional, né? Para a gente falar uma voz só, ter uma só representatividade e a gente se unir, ter união e tudo mais. Então, as vantagens, né? Eu vou mencionar aqui para vocês rapidamente e depois vou entrar na parte mais importante, que é essa da obrigatoriedade, que se é obrigado ou se não é, que todo mundo pergunta isso pra gente, tá? Então vamos lá. Otimizar, né, a eficiência e a operacionalidade da polícia, simplificando a estrutura caótica de cargos que a gente tem atualmente, né? Facilitar a gestão de pessoal e recursos humanos, racionalizar recursos materiais e de pessoal, ao unificar vários cargos em um único cargo, resultando em redução de custos administrativos e simplificando processos de gestão, sem prejuízo da qualidade do serviço prestado. A gente vai ter um único concurso para a base, a gente vai ter um cargo mais robusto e com maior complexidade, o que levará a uma inevitável valorização, igualdade funcional, identidade e padronização nacional, simplificação sindical, apenas um sindicato que represente a base, unidade, união, coesão. Com a fusão, iniciaremos o fim do ranço cartorário e burocrático que temos, o que levará a nossa Polícia Civil a um processo orgânico de desburocratização e modernização, né? Lembrando que, em pleno ano de 2024, né, era da tecnologia, da inteligência artificial, é inaceitável ainda a gente falar em cartório policial, escrivanato, burocracia, livros e essas questões analógicas que ainda permeiam a nossa Polícia Civil, né, em pleno século XXI. Então, essa vai ser uma grande mudança de paradigma, tá? E por fim, né, então, para finalizar essa questão do mérito, depois se vocês quiserem voltar nesse assunto, vocês voltam também e tal, mas só para a gente avançar. Muito se fala, né, em integração das polícias, né? Não, porque tem que integrar a Polícia Civil e Polícia Militar, mas a verdade é que hoje a gente não tem integração nem mesmo dentro da nossa própria Polícia Civil, né? A gente tem ali pelo menos, né, 4 universos distintos e distantes que estão desconectados dentro da Polícia Civil, né? Que tem o universo dos delegados, o universo dos peritos, dos escrivães, dos investigadores, ou ali o agentes, ou o inspetor, né? Sabe, depende do estado, tem a sua nomenclatura diferente. E outros, em São Paulo, a gente tem 13 cargos, né? Então é um caos e tudo mais. Então a gente não tem integração nem dentro da própria base, nem dentro da própria instituição, né? E é isso. Então, só essa resumida do mérito, agora vamos para a parte que a gente prometeu, que é a questão se é obrigado ou não é, né? A criação do cargo de oficial investigador e a consequente transformação, redenominação ou aproveitamento, que são os 3 institutos que a Constituição traz, né? É obrigatória ou não é? Primeiramente, um argumento que a gente vê muito sobre isso, né, de quem é contra, a pessoa cita a questão da súmula 43 do STF, né, para tentar sabotar aí a criação desse cargo unificado. Então, vou ler aqui para vocês o que diz a súmula 43. A súmula 43 diz o seguinte: é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido, tá? Então, baseado nisso, nessa súmula, o pessoal fala, não pode, porque aí os agentes, né, escrivães, investigadores e tal, não podem fazer parte desse cargo, porque não é o cargo que ele fez concurso e tudo mais, tá? Então, vamos lá. E a súmula 43, ela traz a questão da transposição de cargos, né? Então, é como se quisessem transformar, por exemplo, um agente de promotoria num promotor de justiça. Então, a súmula 43, ela é para evitar isso, né? Que um cargo, uma carreira, né, completamente diferente da outra, faça essa transposição. Então, lá, um agente de promotoria, né,
que é atividade de meio, não é atividade de fim, ele é um auxiliar ali da promotoria, o agente de promotoria vire um promotor de justiça. Então, para evitar esse tipo de coisa, existe essa súmula 43, certo? O próprio STF, ele tem várias decisões, né, dizendo de que havendo correspondência e pertinência temática, é possível criar um novo cargo para que tais cargos se transformem nesse novo cargo, né? Então é o seguinte, né, é importante ressaltar que o STF decidiu que a carreira policial, ela é una, né, a carreira policial é una, dividida em cargos. Ou seja, quando falamos dos cargos policiais civis, a gente está falando da carreira policial. Logo, de pronto, né, todos os cargos da carreira policial, ela já tem correspondência e pertinência temática. Tá? Transformação de cargos, redenominação e aproveitamento. Esses são os 3 institutos, são constitucionais e é diferente da transposição de cargos, que este sim é inconstitucional. Tá? Então, por exemplo, os cargos de escrivão, investigador, eles integram a mesma carreira policial, têm total correspondência, pois são cargos de nível superior, têm o mesmo salário, o mesmo edital, ambos recebem a mesma formação na academia de polícia, ambos recebem o mesmo armamento, praticam a mesma atividade fim, que é a investigação criminal através do inquérito policial. Todos têm o mesmo poder de polícia. Né? Então é o seguinte, por exemplo, só vamos falar de São Paulo, tá? Porque São Paulo tá bem adiantado, né? A questão já vai cair o texto e tudo mais. Então, dar um exemplo de São Paulo. Não há uma lei em São Paulo vigente, né, que defina as atribuições dos cargos policiais civis em São Paulo. Né? Então você não pode nem, legalmente falando, você não pode nem falar que não tem correspondência, porque sequer tem uma lei que defina as atribuições. Então o caminho está aberto para você poder fazer a transformação de cargos, porque não tem aqui, ó, esse cargo faz isso, esse cargo faz aquilo, sequer tem isso numa lei, né, maior. Porém, a gente tem portarias, né, a portaria DGP 26 de 2023, tinha uma outra, a DGP 30 de 2012, e agora tem uma mais atual, que foi agora no final do ano passado, que é a DGP 26 de 2023, que define as atribuições, né, e que reforça ainda mais a correspondência e equivalência entre os cargos policiais civis, porque nessa portaria ela fala que todo mundo deve fazer tudo, todo mundo tem como atividade fim a investigação, os atos de polícia judiciária e tudo mais. Então não tem nenhum tipo de falar, não, mas são cargos diferentes, você não tem equivalência, você não pode, por lei, fazer essa transformação. Então não tem nada que impeça. Tá? Aliás, a questão, por exemplo, dos demais cargos, como agente de tele e etc., que tem na Polícia Civil, a única não equivalência que tem é a questão da escolaridade. Né? Mas você resolve facilmente isso, você simplesmente sobe para nível superior para que faça a transformação dos cargos. Tá? Um outro argumento que a gente ouve é aquele argumento equivocado que fala assim, não, sabe o que é? Existe um diferencial aí no cargo de escrivão, porque o escrivão tem fé pública, e aí difere dos outros cargos e tudo mais. Né? Isso é uma grande falácia, também é uma grande bobeira. Né? A verdade é que está explícito no Código de Processo Penal que o escrivão ele é uma função, né, para atos específicos, né, podendo qualquer um, inclusive alguém do povo, ser nomeado para lavrar tais atos. Ou seja, o escrivão sequer deveria ser um cargo, né, pois está claro no Código de Processo Penal que ele é apenas uma função para alguns atos específicos para conferir fé pública a alguns documentos. Então, o escrivão ele não ganha fé pública quando ele passa no concurso, quando ele toma posse, agora você tem a fé pública. A fé pública do escrivão vem da nomeação que ele recebe naquele ato, né? Então, por exemplo, quando você tem ali o termo de declarações, quando uma vítima ou um investigado vai ser ouvido, né? Está escrito lá, aos 2 dias do mês de abril do ano de 2024, nesta cidade de São Paulo, na sede do 110º DP, onde se achava presente fulano de tal, delegado de polícia, comigo, escrivão de polícia, ao final nomeado e assinado. Aí comparece lá a pessoa que vai dar as declarações. Ou seja, é nesse ato que o policial civil é nomeado como escrivão. Né? Não é o concurso que fez ele ter fé pública e ter um diferencial. Então não tem nenhum diferencial entre os policiais civis da base. Tá? Outro argumento é o seguinte, na história das nossas polícias civis, teve incontáveis reestruturações parecidas, como essa, né, que vai ter. Como exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, o estado de Minas. Né?
No ano de 2004, teve a fusão dos cargos de detetive, carcereiro, identificador e inventoriador de veículos, originando o cargo de agente de polícia. Daí, em 2010, teve uma nova estruturação que juntou esse agente de polícia com auxiliar de necropsia e deu origem ao cargo atual de investigador de polícia que tem lá em Minas. Ou seja, isso teve, durante anos, tem várias reestruturações. Por que agora seria um problema, que não pode e tudo mais? Então, isso aí também já está superado, tá? E, por fim, vamos entrar agora, então, na questão mais, assim, mais jurídica da Constituição e tudo mais, né? Então, o pessoal fala, não, porque os estados, eles não são obrigados a seguirem a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, né? Como se uma lei federal fosse uma mera carta de recomendações que você pode selecionar apenas aquilo que você quer seguir, né? O que é simplesmente ridículo, né? Não é assim que funciona. A lei nacional, ela tem que ser seguida, né? Então, vamos ver o que a Constituição fala no seu artigo 24. Vou ler aqui para vocês. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 16, organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Então, aqui, ó, ressalte, organização, ou seja, organização do quadro de servidores, por exemplo. Então, é concorrente, a União e os Estados, tá? Segura aí, vamos avançar. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, que é justamente o que a Lei Orgânica trouxe. A Lei Orgânica Nacional trouxe as normas gerais, que devem ser seguidas. Ela não entrou em nada que o Estado possa fazer diferente. As normas gerais que a Lei Orgânica Nacional trouxe é o que deve ser seguido, certo? Parágrafo 2º, aí é que vem. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados, ou seja, as normas gerais devem ser respeitadas. O que for suplemento, ou seja, o que for coisas a mais, o que se acrescenta, aí sim, cada Estado pode estabelecer como quiser, mas sem contrariar a lei federal. A lei federal tem que ser cumprida. Você pode fazer coisas a mais, mas não contrariar a lei federal. A lei federal trouxe as normas gerais, tem que ser cumprida. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre as normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Ou seja, até 2023, a gente não tinha uma lei federal, né, que trazia as diretrizes. Logo, os estados podiam fazer aquilo que bem entendiam. Mas agora tem uma lei federal e ela deve ser seguida. O parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então tá aqui, ó, né? Não tem o que falar. Ou seja, tudo que for contrário à lei federal é ilegal e perde a sua eficácia. Caso o Estado promova, por exemplo, a partir de agora, um concurso de ensino médio, por exemplo, será ilegal, né? Bem como se o Estado promover, por exemplo, um novo concurso para escrivão, para agente, inspetor, sei lá, investigador e tal, ele também vai estar contrariando a lei federal, né, que traz em seu bojo o novo cargo de oficial investigador, que traz em suas atribuições as atribuições exercidas pelos escrivães, investigadores e agentes, etc. Bem como estaria contrariando a ordem expressa no artigo 38 da Lei Orgânica Nacional, que ordena que os cargos existentes sejam transformados, redenominados ou aproveitados. É uma ordem, a Lei Orgânica Nacional ela dá uma ordem, no artigo 38, que os cargos devem ser transformados, redenominados ou aproveitados. Então, por exemplo, você pega e transforma, né, o cargo de agente policial lá, superior, e faz a transformação para uma nova nomenclatura. Ou, por exemplo, você pega o cargo de carcereiro, que foi extinto, e você aproveita ele, né? Então ninguém vai ficar desamparado. Quem foi extinto vai ser aproveitado. Quem for nível diferente vai fazer um nível e vai ser transformado. E, por exemplo, no Paraná já teve o cargo único, que lá é o agente de polícia judiciária. Lá, o instituto que vai ser realizado é o de redenominação. Então, lá, como já é fundido, eles vão fazer a redenominação e vão trocar a nomenclatura. Mas lá já tem a fusão feita, tá? Outro fundamento que demonstra a constitucionalidade do cargo único é balizado pelo STF na ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei Complementar 10.933 de 97 do Rio Grande do Sul, que promovia a extinção de diversos cargos e a criação de um novo, unificando os anteriores, denominado de agentes fiscais do Tesouro.
o que ofenderia o princípio constitucional do concurso público, segundo alegava o autor da ação. Né? Aí veio lá o ministro, Otávio Galotti, o voto dele, né, no acórdão, ele trouxe o seguinte, olha que interessante. Como se vê, é patente a afinidade de atribuições existentes entre uma e outras carreiras, ambas de nível superior, todas cometidas antes da Constituição, não se vislumbrando de minha parte impedimento a que, mesmo depois desta, venha a lei a consolidá-las em categoria funcional unificada sob a nova denominação de agente fiscal do Tesouro do Estado. Julgo que não se deve levar ao paroxismo o princípio do concurso para acesso aos cargos públicos, a ponto que uma reestruturação convergente de carreiras similares venha a cobrar em custos e descontinuidade o preço da extinção de todos os antigos cargos, com a disponibilidade de cada um dos ocupantes, seguida da abertura de processo seletivo ou então do aproveitamento dos disponíveis. Hipótese esta última que refundaria na prática justamente na situação que a propositura da ação visa conjurar. Então o ministro aí protegeu todos os cargos de eventuais extinções e perdas de paridade, integralidade, todos os direitos, né? E disse, tranquilo, tem similaridade, são de nível superior, vai ser uma aglutinação saudável e pode fazer, não tem problema nenhum e tudo mais. Cita-se que são vários os precedentes do STF no sentido de que a caracterização da violação à regra do concurso público pressupõe a alteração substancial das atribuições do cargo, sendo insuficientes para a inconstitucionalidade das normas organizacionais da administração pública com base no artigo 37, inciso 2º da Constituição, que vem a adequar atribuições afins. Assim, há de se reconhecer a diferença essencial entre violação à regra do concurso público e a adoção de medidas de racionalização da atividade estatal. Além dessa decisão do ministro do STJ, temos aqui precedentes do STF também, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5 ADIs, tá? Todas essas ADIs aqui também deram entendimento nesse sentido de transformação de cargos, tá? Vamos ver, então, outros argumentos aqui, para finalizar, de que mostra a obrigatoriedade, tá, dos estados em criar esse cargo e fazer a transformação, redenominação e aproveitamento de todos os outros. O artigo 19 da Lei Orgânica Nacional traz o quadro de servidores da Polícia Civil, cujas atribuições são de nível superior, é integrado pelos seguintes cargos: delegado, oficial investigador e perito oficial. Logo, os estados devem se adequar à Lei Orgânica Nacional, pois o artigo não diz que o quadro pode ser integrado pelos seguintes cargos, mas sim que o quadro é integrado pelos seguintes cargos. Outro argumento, o artigo 38 da Lei Orgânica Nacional, ele é claro, tá? Ele diz: na criação do cargo de oficial investigador de polícia, os cargos efetivos atualmente existentes na estrutura da Polícia Civil serão transformados, redenominados ou aproveitados nos termos da lei do respectivo ente federado, respeitada a similitude e equivalência das atribuições às suas atividades funcionais. Ou seja, o Estado deve criar um novo cargo e transformar, redenominar ou aproveitar os cargos já existentes para se adequar a esse novo cargo. E em momento algum fala assim na hipótese de se criar, tá? Isso é uma coisa importante para a gente falar, porque recentemente teve audiência pública em São Paulo, né? E o presidente da DEPOL, né, o delegado Rodolfo Laterza, fez uma explanação muito boa. Ele é um cara muito preparado, muito inteligente, falou sobre todos os detalhes da Lei Orgânica Nacional, mostrou todos os avanços, foi uma aula que ele deu. Ele é um cara muito competente, muito inteligente, tem um carisma, uma oratória muito boa. Porém, nesse ponto, ele desinformou, tá? Não sei se ele se equivocou ou foi de propósito a questão da desinformação. Porque ali ele falou que o artigo 38 é na hipótese da criação. Então ele ficou reforçando isso, caso o Estado de São Paulo queira fazer, né, na hipótese e tal. Não é isso, tá? Ele informou o pessoal errado e fez o pessoal incorrer em equívoco, tá? Ali, o artigo 38 ele não fala na hipótese, ele fala na criação, é bem claro, tá? Então, para terminar aqui, as atribuições do cargo de oficial investigador de polícia traz atribuições de diligências investigativas internas e externas, logo não faz sentido a diferenciação de vãs, investigadores ou agentes, né? Porque o novo cargo ele já engloba as atribuições, mesmo que não em lei, as atribuições de muitos estados não estão em lei, mas ela já engloba todos os policiais civis, né? Outra coisa que é importante ressaltar, que nos estados em que a nomenclatura atual é investigador de polícia, cria-se um mal-entendido, né? Por exemplo, no estado do nosso presidente no Cobrapol, no Sergipe, lá é agente, né, presidente? É o escrivão e agente, é isso?
Então não tem essa confusão, porque aí vai se criar o oficial investigador, e aí o escrivão e o agente, eles vão ser transformados no oficial investigador. Não tem problema nenhum. Nos estados em que a nomenclatura é investigador, que é, então é parecida a nomenclatura com o oficial investigador, cria-se essa ideia de que, não, pô, mas aí o escrivão está virando investigador, o agente está virando investigador, né? Ou ao contrário, a pessoa fala, não, o investigador está virando escrivão. Não, é um outro cargo, tem uma outra complexidade, outras atribuições, é um outro cargo, é um cargo diferente que está sendo criado e que, coincidentemente, tem o mesmo nome. Os atuais servidores, eles não precisam necessariamente ser obrigados a executarem atribuições diversas das que exercem hoje. Tá? Apesar da portaria DGP 26, ela obrigar todo mundo faz tudo, que é o que acontece hoje na teoria, né? Os estados, eles podem fazer uma transição. Tá? Eles podem fazer uma lei orgânica que traga uma regra de transição em que não obrigue o policial civil a executar tais atribuições. Entende? Mesmo sendo transformado. O cargo dele é transformado, mas você pode criar uma lei de transição para os servidores que estão em atividade. Tá? Então não é uma coisa para se fazer nenhum tipo de celeuma ou de tumulto por causa disso. Tá? O artigo 4, né, quarto aqui, inciso 18 da Lei Orgânica, ele fala sobre a intenção de trazer uma identidade nacional para todas as polícias civis, como nomenclatura de cargos, departamentos, unidades, etc. Então, esse também é outro reforço que traz a Lei Orgânica Nacional. Né? A lei do SUSP, né, o Sistema Único de Segurança Pública, de 2017, também trouxe no seu bojo a ideia de padronizar e trazer identidade nacional entre as forças de segurança pública do Brasil inteiro. Né? No caso de São Paulo, né, especificamente, que está aqui com o Pablo, que é de São Paulo, né, o governador Tarcísio, ele é um entusiasta e apoiador né, de reformas modernizantes. Né? Então, seria uma total contradição se ele fosse contra a correta adequação dessa excelente lei nacional, né? E não só uma contradição, mas seria uma ilegalidade. Como a gente está mostrando aqui, os estados precisam seguir as normas gerais que essa lei traz. Bom, basicamente é isso então, pessoal, falando sobre essa questão da obrigatoriedade, tá? Que era a dúvida de muita gente. Agora eu passo a palavra para vocês e depois vamos abrir para perguntas, né? O pessoal aí fazer pergunta e a gente poder responder para o pessoal. Quem quer falar primeiro aí? Bandeira? Deixa eu só, porque você entrou em muitas questões técnicas, dizendo inclusive que a gente sabe mais do que você. Na verdade, a gente participou da construção desse projeto. Eu preciso até destacar a presidência da Cobrapol, na pessoa do ex-presidente André Luiz Gutierrez, que começou esse diálogo com as diversas entidades ligadas ao terceiro setor, a ADEPOL do Brasil, a FENAP, que representa os papiloscopistas, a ABC, que representa os peritos, tanto o espectro de esquerda, de direita, enfim, foi uma lei que passou no Congresso Nacional 16 anos para ter uma discussão séria. Né? E quando a gente chegou no projeto de lei orgânica nacional, a ideia é que esse projeto passasse a ser uma política pública nacional, obviamente com repercussões diretas nos estados. Então, o governo federal, através do ex-ministro, tanto o Anderson Torres como o ministro Flávio Dino, sempre trataram esse tema como prioridade para os seus governos. E assim foi uma discussão, ora, conduzida pela direita, no governo anterior, do governo do ex-presidente Bolsonaro, e depois com a esquerda, já com a presidência do Luiz Inácio Lula da Silva. Acontece que as questões ideológicas nunca interferiram no andamento da lei orgânica nacional. Por mais que a gente receba críticas nas redes sociais, porque tirou foto com o Anderson Torres, depois críticas porque tirou foto com Flávio Dino, isso é muito pequeno para a realidade da aprovação da lei orgânica nacional. E, obviamente, que nenhum desses atores, nem a Cobrapol, nem a ADEPOL, que tiveram certo protagonismo na condução desse processo, fizeram uma lei para inglês ver. A gente fez uma lei para que ela tivesse aplicação, ou seja, fizesse parte de uma política nacional de segurança pública. E todos acompanhamos, e na mesa estava presente, também os estados estavam presentes, na pessoa dos delegados gerais da Polícia Civil, e diversos temas caríssimos
para a Associação dos Delegados foram flexibilizados. Eu acho que um dos temas que eles tiveram que abrir mão e romper esses paradigmas de poder foi a questão da unificação dos cargos. Da mesma forma, a gente precisa ser honesto com quem está ouvindo, porque eu, Adriano Bandeira, presidente da Confederação Brasileira dos Policiais Civis, que representa 122 mil policiais no Brasil, entendo que um modelo de polícia civil que hoje existe no Brasil é fadado ao insucesso. Só favorece ao crime organizado, só favorece a burocratização, a falta de eficiência e a desmotivação do policial. Eu entendo que um dos pontos cruciais, que eu acho que vocês se filiam comigo, eu fiquei muito feliz com a expressão através das faixas e da participação efetiva tanto do Lúcio quanto do Pablo, foi retomar e trazer a pauta no meio daquela audiência tão importante pública em São Paulo, da carreira única, ou do acesso único. Nós entendemos que as melhores polícias do mundo, trabalham com o ingresso único, com o ciclo completo, com a valorização policial, com a meritocracia, e que, lamentavelmente, no Brasil, em razão do privilégio de castas, a gente não pode implementar a eficiência que a gente espera que os nossos familiares recebam do nosso trabalho. Pois bem, então tem um ponto que a Cobrapol, com muito diálogo, também flexibilizou. Então, nós deixamos sobrestado o assunto do ingresso único, da carreira única, mesmo entendendo que este ponto representaria a verdadeira valorização de todos os servidores e todos os trabalhadores da segurança pública da Polícia Civil. Pois bem, então nós tratamos do cargo único da base da Polícia Civil. Aí sim, a gente trazendo com constitucionalidade para o debate. O Rodolfo Latesa, eu acho que naquele momento, porque ele tem sido um parceiro de primeira hora da Cobrapol, não só com sua equipe técnica, mas também com o acesso político que ele tem em Brasília. Então, eu tive a oportunidade de estar nesse momento. Por isso que eu disse, foi o melhor momento certo, na hora certa, que a gente aprovou a certidão de nascimento das polícias civis. Pois bem, Cobrapol flexibilizou a questão da carreira única, ou seja, já minimizou os atritos entre a Cobrapol e a ADEPOL. A ADEPOL entendeu que seria um avanço para as polícias civis a implementação do novo cargo da Polícia Civil, o oficial investigador de polícia, ou seja, um cargo empoderado, um cargo onde os servidores iam trazer para as suas atribuições complexidade, mas responsabilidade, porque eu sou muito tranquilo e aceito as críticas. Para mim, policial acostumado em papelzinho, dá para escrivão fazer seu relatório, não está apto a fazer laudo investigativo. Vamos cortar logo na carne. Não dá para policial achar que vai fazer investigação, que faz parte da investigação criminal e não se adaptar às novas tecnologias. Daqui a pouco nós vamos presenciar a Guarda Municipal, que hoje é Polícia Municipal, que tem nosso total respeito, policial penal, que tem nosso total respeito, policial militar independente, que tenha 3 dias, um praça independente que tenha 3 dias de ingressado nos quadros da Polícia Militar, fazendo termo circunstanciado no celular, enquanto nós ficamos na delegacia, recebendo ocorrência, passando para o escrivão despacha o delegado diz ao escrivão o que é que tem que fazer, o escrivão passa para o agente de polícia. Hoje, o agente de polícia, desconectado com toda a realidade, vai para a rua. Quando volta para o escrivão, que mecaniza toda esta burocracia. Vai ter um momento que as nossas atividades, que foram protegidas agora na Lei Orgânica Nacional, e aí foi uma proteção institucional, onde, o Lattes usou essa palavra, onde cada macaco é seu galho, ou seja, cada um vai se ater às suas atribuições, e isso, para o nosso lado, na prática, se a gente não tiver uma força dos sindicatos locais, esse diálogo com a categoria, esse diálogo com as entidades representativas e com o governo, vai acabar ficando uma lei para inglês ver. Os delegados de polícia se atentem a isso. Os delegados de polícia, eles estão no dever deles. As questões que valorizam o cargo de delegado de polícia estão reafirmadas na Lei Orgânica Nacional.
Acontece que a nossa atribuição acontece com o cargo de oficial investigador de polícia, que traz empoderamento para o cargo, que traz a modernização efetiva. Nós estamos ainda voltando a discutir como se a gente tivesse, olha, receba esse computador, esse laptop aqui da Dell. Não quero não. Eu quero a máquina de escrever. Eu quero a burocracia. Eu quero a falta de resultado. Mas eu quero salário. Então, veja, a gente tem que ter cuidado com o discurso do quero salário e não quero apresentar e não quero se modernizar. Então, veja, nós temos uma necessidade real, me desculpe estar me alongando, mas nós temos uma necessidade real de reestruturar. Nós temos uma necessidade real de reorganizar os cargos, de otimizar, trazer eficiência, trazer operacionalidade para a Polícia Civil, melhorando a nossa distribuição das nossas atribuições, trazendo para a aglutinação dos cargos, onde você esteja o maior especialista da investigação criminal. É isso que a gente entende que está por trás de toda a unificação dos cargos da base da Polícia Civil. Caso a gente não consiga essa unificação da base da Polícia Civil, como nós chegaremos um dia à carreira única em todos os cargos da carreira da Polícia Civil? Será impossível, meus amigos. Então, é preciso perceber que a verdadeira valorização da Polícia Civil está na transformação desses cargos, e Lúcio explicou muito bem. A própria Constituição e a Lei Orgânica Nacional, ela foi promulgada, foi editada e promulgada em conformidade com a Constituição Federal. Ou seja, ela já trouxe as formas de transformação dos cargos da Polícia Civil, que o Lúcio citou aí, né? Através da redenominação, através da extinção e aproveitamento, como fez a Lei 9.111 de 2022 aqui no meu estado de Sergipe. É o menor estado que fez o dever de casa. Mas fez o dever de casa por quê? Bom, se em Brasília, e às vezes os colegas não se atentam para a entidade superior, está tratando da unificação dos cargos da base, e nós temos na base da Polícia Civil cargos de nível médio, o que fez a Lei 9.111 de 2022 de Sergipe? Ela fez a alteração da nomenclatura dos cargos. Primeiro, de agente escrivão, que já tem a atribuição e o ingresso de nível superior. Mas nós temos cargos em extinção. O que fez o legislador sergipano? Extinguiu os cargos em extinção e aproveitou, ou seja, a própria lei obrigou na sua emenda o enquadramento, autorizou o enquadramento e obrigou o Estado a fazer o enquadramento desses cargos extintos no cargo de agente de polícia. Então nós fizemos o dever de casa e é necessário que aqui ou acolá, em especial em alguns cargos de São Paulo, o governo, os sindicatos, se aproximem desta pauta para que todos os cargos sejam considerados de nível superior. Adriano, vai ter que ter esforço? Vai ter que ter esforço. Vai ter que ter uma vontade de modernizar, vai ter que ter uma vontade de avançar com a Polícia Civil, para que todos os cargos sejam considerados de nível superior e daí em diante haja aglutinação e a gente tenha realmente importância na investigação criminal. Gostaria de dar essa contribuição só para completar um pouco a excelente exposição. Eu espero que fique gravada essa live depois aí, Lúcio. Eu queria só completar com isso. Desculpa ter falado muito. Não, maravilha. Maravilha. Antes de passar para o Pablo, só falar que essa live vai ficar fixa aí, né, no feed aí do Movimento Policiais Livres. Também vamos jogar para o YouTube depois também, tá? E vamos divulgar o documento, tá? A gente fez um documento, uma nota conjunta, né, cujos signatários foram o Movimento Policiais Livres, o Instituto Unisp, o Movesp e a Cobrapol. A gente fez um documento aí essa semana e a gente vai divulgar amplamente a partir de hoje esse documento. Quem quiser receber esse documento, manda um direct aí pra gente também, que a gente manda, tá? Porque com tudo isso que eu falei, aí, né, eu falei rápido, é muita informação, tem gente que pode se perder um pouco, tá tudo nesse documento nosso, tá? Então, além da live ficar fixa aí depois, vai ter esse documento, tá? E, só para concluir e passar para o Pablo, lembrando que, caso os estados não se adequem, né, integralmente à Lei Orgânica Nacional, vai chover judicialização em cima dos estados, né? A Cobrapol não vai deixar barato, vai judicializar, vários sindicatos que não estão filiados à Cobrapol, que vão judicializar, ações populares vão chover também, tá? Então, a gente sabe que o Brasil, muitas vezes, a lei não é cumprida, né?
e pode ser que de fato não seja em alguns estados, mas isso não vai ficar barato, porque a sociedade civil, o sindicato, tá todo mundo organizado, e a gente não pode ter mais uma lei para inglês ver nesse país, certo? Então é isso aí, passar a palavra aí para o Pablo, do Movesp, e aí depois a gente abre para perguntas aí do pessoal, beleza? Boa noite, Lúcio. Boa noite, Adriano. Boa noite a todos aí que estão assistindo. Obrigado pelos colegas aí que têm acompanhado o meu trabalho aí, o nosso trabalho, né, em conjunto, vários colegas aí bem empenhados, né, e focados. Isso é uma coisa muito aguardada aí pelos escrivães de polícia. Acredito que outros cargos também, os agentes policiais, os agentes de telecomunicação também. Eu acho que eles aguardam muito uma reestruturação, porque a Polícia Civil aqui de São Paulo, ela vem definhando, né, durante essas essa última década, principalmente. Aí eu sinto uma diferença desde 2014, eu tenho 25 anos de escrivão de polícia, então desde 2014, principalmente, eu tenho sentido a instituição assim definhando assim muita pouca reposição, né, muita pouca preocupação com relação aos avanços tecnológicos. Então, de qualquer forma, eu acho que agora a gente deu um passo muito importante. A gente agradece aqui aos esforços aí da Cobrapol e da Depol, nesse sentido de aprovar essa lei orgânica, que com certeza foi um avanço sem perspectiva para o Brasil todo e para São Paulo também. Eu queria fazer um agradecimento especial aí ao Dr. Gilson, nosso delegado geral de polícia adjunto. Já recebeu a gente lá, eu e o Lúcio, já recebeu a mim e ao vice-presidente do Sindicato dos Escrivães, já em março do ano passado, antes da aprovação da lei orgânica. Nós tínhamos falado na época lá sobre a criação de um cargo que fundia, né, os cargos da base, para poder diminuir os cargos, entre outras sugestões que a gente fez, mas já entrando na questão da parte da perícia também. E eles já tinham essa ideia, né, já estavam esboçando, né, essa questão. E aí a lei orgânica veio para ajudá-lo, né, ajudar toda a equipe dele, que tem trabalhado de forma aí muito positiva, né, no sentido do convencimento, da modernização, da mudança de cultura, né, da mudança de cultura de cima a baixo, desde os delegados de polícia, os escrivães de polícia também, investigadores de polícia, ou seja, boa parte dos cargos tem muitos colegas que ainda pensam na possibilidade com um certo preconceito, né, um certo receio. Então a gente tem que vencer isso, né? E essa live aqui tem esse condão, e eu agradeço ao Dr. Gilson, porque ele, estando encabeçando lá o projeto na Delegacia Geral, eu acho que a gente tem uma chance maior ainda, porque a própria instituição está indicando, está esboçando de que ela quer mudar, ela quer modernizar, e isso é muito positivo, porque senão a gente teria que começar a brigar com a própria instituição. Então a instituição, ela ir abrindo aos esclarecimentos a todas as entidades, né? A gente faz parte aqui, Adriano, a gente tem um grupo que chama Fórum Resiste, e o Fórum Resiste, ele reúne 12 entidades, salvo engano, 12 entidades de diversas categorias da Polícia Civil, aí coordenada pela ADPESP, que é a Associação dos Delegados, né, que começou aí os trabalhos para montar aí um grupo, um esforço conjunto, né, de cargos, junto com a Associação dos Escrivães, né, o nosso presidente lá, o Renato Del Moura. Então, eles fizeram 18 reuniões para estabelecer a carta de intenções e fazer uma reunião para juntar as entidades num esforço coletivo de propostas em comum. Eu, desde que eu entrei lá, depois de ingressar no sindicato, eu sou diretor jurídico também do Sindicato dos Escrivães, e eu tentei um esforço de jogar o debate para o Fórum Resiste. Só que havia uma certa resistência na época, porque tínhamos os 3 pontos que já vinham sendo trabalhados lá antes, né, que eram pontos de consenso. E a gente ia trabalhar os pontos de dissenso de forma progressiva. Mas, de qualquer forma, isso tudo já basicamente está superado, né, com relação ao cargo, né, ou seja, a gente tem alguns desafios ainda, mas boa parte desse esforço foi avançado com a aprovação da lei e a criação desse cargo, né, de muita importância. Então, é isso que eu quero que os colegas vejam, né, na criação do cargo, né. Eu vejo muitos colegas escrivães falando, mas eu vou ter que conduzir preso, eu vou ter que legitimar o preso, colegas investigadores falam, vou ter que fazer BO, ou seja, e é isso que o Lúcio tinha falado aqui. Eu fiz um documento, uma análise com relação ao edital dos últimos concursos, dos 4 cargos que entrariam, a princípio,
né, pelo que está sendo esboçado aí nesse cargo do oficial investigador, que seria o investigador de polícia, o escrivão de polícia, o agente policial e o agente de telecomunicações. Esses dois últimos seriam cargos de nível médio. E aí eu tenho uma pergunta para trazer para os senhores. Com a questão, que isso me foi passado por um colega, e eu achei que faz sentido, com a questão da lei orgânica, trazendo que todos os cargos da Polícia Civil são de nível superior, esses cargos de nível médio, eles já automaticamente já passam para nível superior. Eu acho que existe um mandamento, né, superior aí na questão dos cargos, ou seja, se uma lei estadual, para elevar o nível como requisito de ingresso para esses cargos de nível médio, ele transformaria, né, esses cargos em nível superior, uma lei federal, idem. Né? Eu acho que automaticamente esses cargos já estariam agora já com os requisitos equivalentes. Né? Porque se todos os cargos da Polícia Civil são de nível superior, então, na questão da análise de transformação, eu acho que isso já estaria equalizado, ou seja, eles já seriam de nível superior. É uma pergunta aí, uma coisa a se refletir. Porque senão, a gente teria que fazer, e eu estava pensando nisso até, de propor aí, numa questão para evitar possíveis judicializações, a questão de se fazer, o contrassenso que seria, fazer uma lei, uma proposta de lei, para se elevar o nível, né, de requisito de nível médio para superior desses dois cargos, e outros da Polícia Científica, por exemplo, e aí na sequência se faria a junção, ou seja, teria que se fazer dois trabalhos legislativos, por conta para não entrar, né, para evitar a judicialização na questão da transposição dos cargos. Realmente um dos requisitos seria a igualdade de requisitos para ingresso, né? Então um nível médio. Isso teria sido falado até inclusive numa das propostas que eu levei lá no Fórum Resiste e falei lá, e me foi passar isso aí, falou, isso aí poderia, isso antes da Lei Orgânica Nacional, poderia se entrar na transposição dos cargos, porque os de superior juntar e os de médio, tudo bem. Agora, com requisitos diferentes, agora a Lei Orgânica Nacional, acredito que tenha superado isso, né? E é uma coisa a se refletir, depois ouvir o Adriano nessa questão. Então, eu fiz um documento, resumindo aí, né, trazendo todas as atribuições que constam no edital dos 4 cargos, né? Então, o investigador, o escrivão, o agente policial de telecomunicações, eles têm funções específicas inerentes ao cargo. Seriam funções básicas, né, com relação ao que é feito, mas todos eles colocam o rol de atribuições da Portaria 30/2012. Então, basicamente, seria mais ou menos assim, ou seja, o que o investigador faz, o escrivão poderia fazer, no caso, hoje, como exceção. Então, a regra seria o quê? Para o quê? Para não cair em desvio de função. Então, as nossas funções precípuas seriam as que estariam no edital, mas teríamos que submeter a todas as atribuições que constam no rol de 2012. Então, eu vou falar para o Adriano aqui rapidamente, para ele ter ciência do que consta agora, que seria o artigo 252 da Portaria PGP 26/2023. Então, em decorrência da própria condição funcional, é atribuição como a qualquer integrante de carreira policial civil, e aí volta naquilo lá falando da carreira policial civil, ou seja, todos, atender o público em geral e se instado a elaborar sob orientação direta ou indireta do delegado de polícia, boletim de ocorrência junto ao SPJ, Sistema de Polícia Judiciária, auxiliar na execução e na formalização de qualquer ato de polícia judiciária, administrativa e preventiva especializada, determinado pelo delegado de polícia, cumprir diligência e ou requisição determinada pelo delegado de polícia, elaborando, se o caso, relatório respectivo. Coletar impressões papilares para fins de legitimação ou identificação criminal, inclusive por meio digital, nas hipóteses em que tal providência, a juízo do delegado de polícia, se faça necessária. Operar os sistemas de pesquisa, comunicação e de dados telemáticos da Polícia Civil. Abordar pessoas, e, se o caso, proceder à busca pessoal. Conduzir, vigiar e apresentar pessoas capturadas ou presas ao delegado competente, ou onde for por ele determinado, bem como, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Conduzir viatura policial para a qual esteja legalmente autorizado. Portar distintivo, algema, colete balístico e arma para o qual estiver devidamente habilitado. Essas são as atribuições básicas. Então, existem atribuições... Pablo, só uma coisa, só rapidinho, é que a live vai se encerrar em 15 segundos, tá avisando aqui. 10 segundos agora. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar então finalizar, eu salvo ela e a gente abre outra para você finalizar a sua explanação, tá bom? Ok. Então vamos lá, vai estar encerrando aqui, 2, 1... Eu estava falando com relação às
as atribuições que a gente tem aqui no estado de São Paulo dos 4 cargos que formariam, em tese, aí, o oficial investigador, porque o papiloscopista ficaria de fora. A princípio, segundo o que está se desenhando, né, eles, através da associação deles, eles querem virar uma espécie de perito criminal, né, oficial, e ele não integraria, como foi no Rio de Janeiro, né, não sei se em outros estados, mas ele não integraria aí o cargo da base operacional com relação aí que Pablito, seria o oficial investigador. mas só um adendo, que é importante, tá? Desculpa te interromper. O papiloscopista, ele poderia, tá? Não, legalmente não teria nada que Sim, sim. o impediria de fazer. Até Por uma porque questão. as atribuições deles estão aqui no rol do 252. Né? Exatamente. Isso, Exatamente. é uma coisa que, por enquanto, se desenha dessa forma. Pode ser que futuramente Exatamente. mudem de ideia. Particularmente, eu acho que, assim, para se criar uma especialização, aqui eles fazem um tipo de perícia local muito interessante com relação à coleta de digitais em locais de crime. Então, eu acho que, nesses termos, né, o que foi criando aí para eles essa função, esse tipo de atribuição, eu acho que seria uma coisa mais ligada à perícia do que ligada à investigação em si, que gera o todo, né? Que seria o todo. Mas, superando isso daí, vamos falar dos 4 cargos aqui. Então, todos eles existem funções específicas, né, de cada cargo, mas todos eles se submetem às funções, né, atribuições comuns a todos os cargos da Portaria 30/2012. A gente não tem, né, não tem legislação específica, isso foi confirmado até nas reuniões do Resiste, do Fórum Resiste, né, pelo pessoal do jurídico, a Associação dos Delegados, que fez uma pesquisa muito ampla. Os agentes de telecomunicação, eles possuem alguma coisa de legislação, né, específica para o cargo deles, né, uma coisa lá de trás, mas a princípio a maioria, né, não tem. Então aí vamos pensar, eu tinha levantado aquela hipótese com relação aos cargos de nível médio terem sido já elevados automaticamente pela Lei Orgânica Nacional por conta da obrigatoriedade de todos os cargos da Polícia Civil serem de nível superior, né? Eu tinha levantado essa hipótese aí a ser explanada, né, refletida. E uma outra coisa, pensando no caso, né, de que se desista, né, da transformação dos cargos ou redenominação dos cargos aqui, né, em São Paulo. Vamos pensar num cenário aí alternativo, o que seria? Ou seja, continuariam os 4 cargos, né, mas teria que se fazer o oficial investigador, porque está na estrutura básica e ele tem atribuições que nenhum daqui tem. Então, ou seja, teria que se criar esse cargo. Então, ao invés de um cargo só, a gente teria 5, que os 4 que já tem, mais o outro cargo novo. E aí, somente os concursos, né, vindouros é que receberiam policiais, né, aí os próximos concursos receberiam policiais para ocupar esse cargo novo. E aí, eu não sei como é que seria feita a conta, ou seja, pegaria todos os cargos vagos, né, que estão agora dos 4 cargos atuais, se jogaria imediatamente para o cargo do ofício do OIP, e aí, conforme fosse passando o tempo e ia aposentando, automaticamente esses cargos vagos iriam ser jogados. Olha, e a transição ia demorar tipo uns 20 anos. Mas Ou seja, que loucura, que vantagem tem. essa possibilidade não existe, porque a lei ela não permite isso. Então, essa hipótese que você está criando, ela não existe. Porque a lei é clara, ela Sim. fala que os cargos Atualmente existentes, devem 38. ser transformados, redenominados e aproveitados. Então não existe isso. Eu Não estou existe. pensando nisso num cenário em que se queira sugerir isso, e que, para impedir, a gente teria que entrar com alguma Não medida judicial e existe. isso ser Qualquer coisa que debatido, ou fizerem seja, a gente fora, teria qualquer coisa que um fizerem fora da atraso lei talvez é maior ilegal. ainda, né? Teria um atraso maior ainda, né? Sim. Então, a gente fez uma carta aí para o grupo de trabalho, né, com relação a essa questão da lei orgânica, a questão da nossa realidade aqui em São Paulo, né? É claro, essa transição na prática, ela vai acontecer de diversas formas, ou seja, eu já vi muitos investigadores e agentes policiais no plantão elaborando, atendendo o público assim de forma espetacular, redigindo ótimos boletins de ocorrência, sabendo o que isso seria feito depois, ou seja, o boletim de ocorrência é a porta de entrada para a investigação, né? Então, hoje em dia, apesar da facilidade que se tem da delegacia eletrônica, dos boletins de ocorrência eletrônico, ele tem que ser lapidado depois,
Ou seja, desde o local do crime, porque a pessoa, num afã de fazer um boletim de ocorrência para resolver um problema que às vezes ele acha que a polícia não vai ter condições de investigar, ou seja, ele não está pensando naquele momento na investigação, ele está pensando naquele momento em fazer um boletim de ocorrência para o carro dele ficar com queixa, para ele entregar no seguro, para ele resolver uma documentação, então ele não está pensando na investigação. Então, o local, muitas vezes, pode vir, não é o local exato do crime, ou seja, talvez até a hora, a característica dos autores, ou seja, muita informação que num plantão, um policial com que tenha a paciência, a qualificação, ele vai chamar esses detalhes já, que já é um começo de investigação para o boletim de ocorrência, e isso fica para uma segunda etapa, mas deve ser efetivado depois de uma segunda etapa, isso na hora que você começa a investigar. Mas essa modernização, né, eletrônica aí, ela traz alguns entraves e traz muitas essa transição, né, ela vai ocorrer de uma forma gradual. Então, por exemplo, vamos citar aí a questão dos inquéritos eletrônicos. Então, que a gente está tendo dificuldade, né, em alguns momentos até hoje, né, e a gente vai passar por uma transição para uma plataforma nova, que vai ser, pelo que eu soube, integrada ao SPJ, que é o sistema do boletim de ocorrência, e vai ficar muito mais intuitivo, muito mais fácil para se trabalhar. Só o inquérito eletrônico, ele trouxe uma modernização aí, uma rapidez na questão do trato do inquérito com o judiciário, só que ao mesmo tempo, para manter o modelo atual, que a gente tem de estrutura de cargos com escrivão de polícia, só o inquérito eletrônico deveria ter dobrado o número de escrivães ativos. Porque antes a gente trabalhava com metade do cartório, por assim dizer, em cartório, e a outra metade estava no fórum. Então a gente sempre estava mandando inquérito e recebendo inquérito. Só que isso era um processo demorado, que demorava de 15 a 30 dias, às vezes até mais. E o que acontece? O inquérito eletrônico, ele trouxe isso para 2 dias, um dia, às vezes no mesmo dia. Você manda um inquérito concluído e volta a cota no mesmo dia. Então isso acelerou. Você trabalha com 90% do seu cartório ali com você. Então só aí já deveria ter dobrado o número de escrivães. Então, para se manter o modelo atual, né, o modelo cartorário atual, eu acredito que a gente deveria multiplicar por 6 o número de escrivães para se ter uma velocidade perto do ideal. Porque senão não daria para manter, entendeu? É impossível você falar 200, 300, 500 inquéritos. Tem locais aí, não aqui em São Paulo, mas chega perto disso, 1000 inquéritos. Então, ou seja, é humanamente impossível de você pensar em... E você fica repetindo atos, ou seja, a gente... Eu disse esses dias, eu refleti esses dias que a gente está 30 anos atrasado na questão tecnológica, na Polícia Civil, porque o primeiro sistema informatizado que a gente teve foi em 94 com o IDP, salvo engano foi em 94, não estava ainda, entrei em 98. E de lá para cá, a gente não tem um livro digital de boletim de ocorrência. Entendeu? O inquérito eletrônico foi instituído e ele não faz o livro de inquérito, ele não faz nenhum relatório dos inquéritos que você tem em cartório. Os inquéritos que estão no prazo, tem uma outra dificuldade técnica, e aí uma dificuldade técnica que estão tentando resolver. Eu tive uma reunião muito bacana no DIPOL com o Dr. Ortiz, agradeço ele imensamente pela atenção que me foi dada, né? Enviei um documento depois com várias sugestões, que a gente pensa, né, na prática, a gente tem como pensar em algumas coisas para agilizar, facilitar e que de repente pode ser instituído. Mas assim, a gente não tem um relatório de inquéritos. Então, por exemplo, vai passar uma correção, você tem o acervo de inquéritos eletrônicos, você tem que fazer uma planilha à parte disso. Então isso é um atraso de 30 anos, entendeu? Que a gente não tem uma coisa básica. Então, quiçá, né, sistemas de investigação mais modernos, tá melhorando muito, a gente tem que saber aplicar, dentro do inquérito. Ou seja, então, a ideia de fazer a fusão dos cargos é de colocar um motor de Porsche aí no Fusca. A ideia é criar um carro novo. Ou seja, a gente tem que pensar aos poucos em como esse carro novo vai funcionar. Ou seja, vai continuar com essa coisa que nem o Adriano falou, aí vai, o delegado despacha, volta. Pô, mas espera aí, a gente sabe o que tem que fazer, a gente fez treinamento para isso, a gente tem senha de acesso aos sistemas para poder puxar, ou seja, e na prática, antes um boletim de ocorrência ia para o delegado titular, o que ele despacha? A investigação. Sim. Está de inquérito. Ele não coloca assim, a investigação para que, primeiro, fale com as vítimas, depois, vai no... Não, sabe basicamente o que tem que fazer. Se de repente tiver que complementar, porque na análise de atribuições, o delegado ele tem duas coisas que a Constituição garante para ele, e a Lei 12.850, que é o poder decisório e o poder postulatório. Então, só ele fala com o juiz. E, no final das contas, ele decide. E cabe a gente, né, aos cargos da base, assim como a Polícia Civil dá uma estrutura para o Judiciário, para o Ministério Público oferecer a denúncia, a gente tem que fazer um trabalho técnico e científico e cada vez mais complexo e cada vez mais alinhado com as técnicas modernas de investigação para apresentar para o delegado de polícia, né, uma base
de indício, né, de indícios do que aconteceu, para ele se basear para poder falar, indicia, não indicia, pede a prisão, pede uma quebra de sigilo, pede uma medida cautelar, ou isso não é crime. Ou seja, é baseado no nosso trabalho, é que ele vai fazer essa análise também, né? E claro, falta isso, falta aquilo, isso não está bem claro. E é ele que vai delimitar, ele que vai designar e determinar o que ele entende que deve ser feito, o que entende que falta ser feito, ou seja, enfim. E a gente precisa, né, pensar, aí os colegas que são contra, a gente precisa pensar que a gente está criando um subsídio para fortalecimento da base. Exato. E a gente não está... mas parece que tem gente que pensa que a gente tem que continuar sendo como se fosse aquele tipo de delegacia de novela das 6 da Globo, né? Que tinha o delegado da cidade, né? E tinha 2 soldados ali, né? Pois não, doutor, tal, faz isso, faz aquilo, tal. Então ele não tinha ali uma iniciativa, né? Um poder de iniciativa, ou seja, ele cumpria estritamente aquilo lá, o delegado ele tinha que tomar conta de tudo, que hoje também para ele, né? Para os delegados de polícia, eu entendo que seja humanamente impossível, ou seja, chegar numa delegacia lá e tocar 1000 inquéritos, ou às vezes como acumulam cidades e tal, tocar tudo, ou seja, então ele tem que confiar nos cargos da base, ele tem que acompanhar, determinar, supervisionar e se ater aí ao que for relevante, né? Enfim, ou seja, eu acho que é isso aí. Eu queria ouvir você Maravilha. com relação a essa possibilidade que eu coloquei, da questão de elevação automática aí, né, digamos assim, do nível superior para os cargos de ensino médio para todos os cargos da Polícia Civil do Brasil. Quer falar, Bandeira? Lúcio, como eu estou aqui já no limite do meu horário, Tá. Eu queria apenas dar uma contribuição no que se refere a uma interpretação bastante literal da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Lúcio, gostaria que o Lúcio depois respondesse ao Pablo e continuasse essa discussão, que eu acho que foi extremamente pertinente, sendo, ainda que de afogadilho, dizendo que eu não vejo qualquer necessidade desse caminho tão longo, para a implementação do oficial investigador de polícia. E aí, Lúcio, depois, tecnicamente, juridicamente, completa, porque eu vou ter que pedir daqui a pouco licença, porque eu vou ter que sair da live, e me coloco à disposição para a gente fazer outras lives, de repente, para tratar só das prerrogativas, tratar só do direito, tratar da implementação do cargo como foi essa. Eu acho que, se a gente deixar claro aqui como deve ser a implementação do oficial investigador de polícia, eu acho que as pessoas que estão acompanhando a nossa live, vai agradecer muito. Porque se a gente fizer um tratamento desigual para quem já está estabelecendo a mesma atividade, para mim, eu não vejo razoabilidade. Não é só o agente de polícia, o escrivão de polícia, o investigador de polícia. Eu tenho um agente de telecomunicações exercendo todas as atividades e atribuições. Você leu aí para mim, atentamente, vi que todos estão fazendo a mesma atribuição. Para mim, falta realmente justificativa razoável, justificativa objetiva. Para mim, fere a eficiência da própria administração. E outra coisa, pode violar frontalmente os direitos já adquiridos por todos os policiais já na nossa carreira. Então, embora Sergipe tenha optado na 9.111 para a gente enquadrar esses colegas que entraram, inclusive, antes de 1988, que entraram com ingresso de nível fundamental. Então, no meio desse tempo, mais de 30 anos, todos estavam exercendo as mesmas atribuições. Apenas o legislador resolveu reconhecer esse direito, ou seja, fundindo esse cargo ao cargo de agente de polícia, se preparando para a Lei Orgânica Nacional. Mas, por fim, eu queria que todos os nossos colegas que aqui estão fizessem uma avaliação da Lei Orgânica Nacional, que é a Lei 14.735 de 2023, aprovada e em vigor. Né? Eu vejo muita gente, e os vetos? Meu amigo, a Cobrapol, a ADEPOL, a ABC, a FENAP está dedicada à derrubada dos vetos. Há muitos vetos não foram vetos que revogaram materialmente aqueles direitos. Foi vetos formais, deixando para o Estado, o direito, inclusive, de legislar sobre determinados pontos. Mas você que está aí desafiando a gente, que a gente está viajando, eu vou pedir a você que você faça uma leitura hoje, antes de dormir. Se você for policial. Se você não for, para mim você é um brincante, nem devia estar aqui. Mas se você for policial, leia a Lei 14.735, no seu artigo 19,
que o artigo 19 ela determina e não deixa margem para interpretação alguma quanto à implementação dos cargos da Polícia Civil. Ela já deixa claro quais são os cargos da Polícia Civil. A Lei Orgânica Nacional, Sertão do Nascimento, deixa claro. Aí lê o artigo 19 de forma literal, não faça nenhuma interpretação, não. O exercício é hoje. Depois você leia o artigo 27, que ele diz que ele trata de todas as atribuições do cargo de oficial investigador de polícia, ou seja, todas as investigações, todas as atribuições que o agente de polícia, que o escrivão de polícia, que o investigador de polícia, todos que já estão aí na Polícia Civil faz, estão aglutinados no cargo de investigador de polícia. Basta você ler o artigo 27, você que está viajando aí. Então, eu já pedi para você ler 2 artigos, só isso. Artigo 19, depois você vai ler o artigo 27. E para encerrar o dever de casa, me permita estar dizendo assim, porque a gente trata essas coisas com tanta seriedade e a gente vê algumas pessoas brincando demais com a vida de nossos colegas. São 122 mil policiais que dependem dessa lei orgânica nacional para ter valorização. Então, depois você lê, para finalizar, por derradeiro, você lê o artigo 38. O artigo 38, bem falado aqui por Lúcio, ele finaliza, porque ele define como serão, de forma obrigatória, feita a transformação dos cargos. Ou seja, vai ser redenominado, vai ser aproveitado, vai ser transformado. Então, eu sinceramente, se você fizer uma análise sistemática e literal do artigo 19, 27 e 38, eu acho que a gente já deixa com muita clareza para os nossos colegas policiais que o cargo investigador de polícia é obrigatório, ele é auto-aplicável, ele já está em vigor, precisa, obviamente, que faça uma regulamentação no Estado, uma legislação, para que essa transformação dos cargos exista. Então, o dever de casa para os colegas policiais civis, não quer ler a lei orgânica, lê o artigo 19, lê o artigo 27, lê o artigo 38, que você vai perceber que todos que já estão na Polícia Civil deverão ser transformados através dos institutos constitucionais previstos na Lei Orgânica Nacional. Essa é a contribuição que eu gostaria de deixar aqui, Luz, para finalizar a minha participação, pedindo desculpa a você a antecipação da minha saída, mas eu botei aqui como meta sair aqui às 10 horas. Mas eu gostaria de Lúcio, que você fizesse um comentário para ver se eu estou equivocado nessa minha participação, agradecendo a todos os diretores da Cobrapol, todos os presidentes do sindicato, todos os colegas policiais civis que acompanharam essa importante live, senão a mais importante live que eu já participei sobre a Lei Orgânica Nacional. Maravilha, presidente. E agradeço aí pela referência aí à nossa live. E você está corretíssimo com tudo que você falou. E vou até acrescentar um artigo a mais. Então, para os preguiçosos que têm preguiça de ler todas as leis e tudo mais, eu vou aqui dar mastigado para a pessoa ler direto ali no assunto, no artigo certo, para ver. Então é o seguinte, vou até acrescentar um artigo. O artigo 4º da Lei Orgânica Nacional, o 19... Opa, peraí. Artigo 4º, artigo 19, o 27 e o 38. Ponto. Da Lei Orgânica Nacional. Aí leia o artigo 24 da Constituição Federal e leia a lei do SUSP. Tudo isso em conjunto, né, mostra essa questão da identidade nacional, da padronização, né, da obrigatoriedade da questão da transformação, redenominação e aproveitamento, né, e todas as ordens que a Lei Orgânica Nacional, que já está vigente, traz. Tá? Então, quem tiver com preguiça, só segue esse roteirinho que eu falei aí, que o presidente falou, que você vai matar a sua dúvida. Bom, então eu queria agradecer aí a presença do Adriano Bandeira, presidente da Cobrapol. Parabéns mesmo pelo trabalho, né? Aproveitar aí e mandar um abraço para o Enio, para o Humberto, para a Aline, né? Para o pessoal, todo o pessoal da Cobrapol aí, que fez um trabalho maravilhoso o ano passado. Parabenizar o Pablo também, pelo excelente trabalho em São Paulo, né? E com relação ao que o Pablo falou, tá? Eu não tinha parado para pensar nisso, tá? Eu achei interessante. E no meu entendimento, no meu humilde entendimento, eu posso enxergar dessa forma também. Se a Lei Orgânica Nacional ela sobressai sobre a lei, sobre eventuais leis estaduais que existem, né? Ou elas acabam deixando não mais vigentes as leis que tenham contrariedade nos estados. E já é uma ordem que todos os cargos são de nível superior e tudo mais, então já tá feito, né? Já tá feito, no meu entendimento. Agora,
Se tem alguém que acha que tem que realmente formalizar uma lei estadual, dizendo que precisa fazer a elevação, a questão é, a lei orgânica nacional, ela obriga que se faça, aliás, ela diz que os cargos são de nível superior. Logo, ou já faz automático, ou se realmente, né, Por isso que é o interessante judiciário achar que deve a se gente... fazer, então tem que fazer a questão da transformação em nível superior para a transformação do, do, do cargo, né, na nova nomenclatura. Isso Esse que é o é meu interessante a entendimento. gente somar esforços, porque eu falei com um colega aí, agente policial, e eu falei, ó, vamos procurar um deputado aí e tal, para a gente ver se ele propõe isso já antes da reestruturação, e quando chegar a reestruturação, já essa questão vai ser superada. Ele falou, não precisa, a lei orgânica está falando, todos são de nível superior. Sim. Se a lei orgânica ela tem a questão de dar as linhas gerais, os parâmetros gerais, então acredito que, né, só falta fazer aquela replicar, né, de forma automática na questão do Estado, né, que vai ser a nova lei orgânica aí tão aguardada para a gente poder entrar no século XXI aí, se tudo der certo. Perfeito. Isso aí, pessoal. Acho que a gente já deu tempo aí, né? Fizemos aí 2 lives, na verdade, são dois vídeos que vão estar aí nas nossas redes. Depois eu vou até fazer uma fusão entre esses 2 vídeos, cortar os excessos, né, as coisas que não tem nada a ver, e vou fazer um vídeo aí pro YouTube, posso publicar de novo, tá bom? Mas tá aí. A gente vai divulgar também amplamente esse documento que mostra essa questão da obrigatoriedade dos estados em se adequarem à lei nacional, tá? E é isso, pessoal. Quem tá contra, lamento muito, né? O tempo de se brigar contra já foi, né? Muita gente dormiu e a lei foi amplamente divulgada, discutida, debatida, teve toda a tramitação em todas as comissões, no plenário aqui da Câmara dos Deputados, foi aprovada, foi sancionada, tá? Os vetos, eles não atingem em nada esse ponto aqui que a gente está trazendo, e agora os estados devem se adequar, tá? Sob pena de judicialização dos pontos que não forem adequados. Então é isso, eu queria agradecer a O todos. colega está Falei, perguntando Paulo. aí com relação à Perdão, previsão, as né? perguntas. É. É verdade, perdão, gente. O colega está perguntando com relação à previsão. Foi dito lá pelo Dr. Gilson na audiência lá que em maio ele ia tentar apresentar o esboço final para começar a debater com as entidades, Tá em São Paulo, ou seja, né? com os colegas em São Paulo, né? Lembrando que todo mundo aqui não é todo mundo que é de São Paulo aqui na live, então, São Paulo, a gente está aí na iminência da Delegacia Geral soltar a minuta, né, do texto, e depois o texto vai para a LESP, né? Minas Gerais também já está bem adiantado, porque já existe o texto pronto, já desde de 2021, né? E basicamente é só votarem aí, acho que até já está avançado, né, a tramitação. Tem alguns estados aí também que já estão bastante avançados, né? Paraná, essa parte já foi feita, Rio de Janeiro também já foi feito, só precisa regulamentar. E é isso. A gente está nessa expectativa aí em São Paulo da minuta. Tá O bom, Adriano gente? agradeceu do convite. Aqui ele mandou uma mensagem escrita, né? Agradecendo o convite. E aí eu quero deixar Legal. novamente agradecimento aí, né? Ao presidente Adriano aí, que tem feito um esforço enorme, né? Fez um esforço para poder, né, chegar na aprovação, né? Que não foi fácil. O Lúcio também lá em Brasília, nos bastidores também, não deve ter sido fácil, né? Porque o trabalho legislativo, como o doutor Laterza lá tinha dito, ele é um trabalho complexo, né? E uma coisa assim que atinge todos os estados do país, ele tem uma complexidade maior ainda, porque existem vários interesses regionais que você tem que acabar administrando, né? E tentando trazer as convergências aos poucos para poder tentar formular uma coisa padronizada. Então a gente, você vê a comparação que eu fiz aí com relação ao Fórum Resiste, né? Ou seja, foram 18 reuniões que eles fizeram para poder começar a coisa a tomar corpo, né? Então, fica imaginando, é claro, a gente tem cada cargo tem 2 entidades, pelo menos. Então, você tem a associação e tem o sindicato. E aí você tem Simpol regional, né? Então, ou seja, para alinhar todos os interesses não é fácil. Então, obrigado, Adriano, e obrigado pela referência também lá na audiência para a gente. Isso é importante para poder mostrar aí, não só para o pessoal que acompanha a gente também, que a gente está fazendo um esforço para poder ajudar essa transição, né? Sim. Mas também mostrar para as outras entidades que a gente está
trabalhando, né, com afinco e de forma séria nesse sentido, né? E que a gente quer o debate, né? A gente quer que dirimir algumas dúvidas, chegar no entendimento, ou seja, se o receio é transição, o receio é diminuição de entidades, tem isso também, Sim. porque tem gente que, ou seja, cada cargo tem a sua entidade lá, ou duas, e aí fica esse receio, como é que vai ser no futuro? Né? Eu acho que a gente tem que dar debatendo essa transição também, se apoiar e se ajudar, né, para que a gente pense já no futuro, no próximo passo, né, para fortalecer as entidades, porque aqui em São Paulo, pelo menos, não sei nos outros estados, é claro, mas em São Paulo existe um desapego do policial com a entidade de classe. Então, pelo menos os cargos da base, né, os delegados de polícia, eu vejo que eles são mais fortalecidos, eles comparecem na entidade, entendeu? Eles acompanham o trabalho. Então, isso é importante, porque no final nessas horas, na hora de uma audiência pública, na hora de um debate de um projeto de lei, são esses representantes que vão lá falar por nós. Ou seja, mas quem que está indo falar por nós lá realmente nos representa? Ou seja, a gente acompanha a entidade nos ouve. É tudo coisa que a gente tem que brigar. Infelizmente, é um tempo que se gasta, né? Muita gente não quer gastar esse tempo, mas é um tempo que ele é relevante, pelo menos a maioria, eu acho que dos policiais aí, tem que passar a ver as entidades de classe como uma importância, e agora é a hora da gente alinhar não só a base nossa, mas também essa questão da representatividade, para que os próximos passos aí daqui para frente, os próximos passos importantes, e até na transição, para ajudar na transição, ou seja, né, a dirimir injustiças, alinhar, porque agora, com o cargo novo, tem uma flexibilidade maior, a gente vai ter que, como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar em equipe, ou seja, eu acho que seria o ideal, ou seja, formar equipes com Aí a transição, cargo, né? né? Aí De vai cargo ter a novo. transição, aí, se a gente entrar nisso agora, a gente vai ficar mais Não, a gente 15 aí vai horas longe, falando mas eu aqui, digo assim, a gente eu está acho em que a gente deveria outra pensar nisso fase aí agora. também. Ou seja, mas nós estamos ainda discutindo o começo, né? Ou seja, o convencimento A gente para primeiro... que, ou seja, o negócio está pronto, foi feito um esforço lá atrás da hora de ir contra esse projeto, já foi. Isso aí, a lei já está Exato. aí, e tem que ser, e não é fusão, uma coisa que a gente esqueceu de deixar bem claro também. Não é fusão de cargos, não é unificação. É a criação de um cargo novo com a possibilidade ou com a determinação de transformação. Ou seja, A não vai existir uma determinação fusão. Não vai existir a fusão dos cargos. Ou não é com seja, a hipótese, é com a determinação da transformação. O que pode fazer dentro dessa transformação é os ocupantes dos cargos já existentes terem uma transição para se adequarem ou para, eventualmente, não exercerem funções do seu cargo de origem. Mas os cargos devem ser transformados, redenominados e aproveitados. Então não tem esse negócio de opção, que fique claro, tá? Toda transição é dolorosa, toda transição vai ter bateção de cabeça, entendeu? A polícia não vai virar uma polícia super, hiper moderna de um dia para o outro, tem toda uma transição, a gente tem que passar por isso, né? Toda transição tem suas dificuldades, vai reclamar, vai ter gente que vai chorar, vai ter algumas dificuldades, vai ter gente, tá vendo, não deu certo, tá vendo, vamos voltar ao que era antes, vai ter isso, porque a coisa não é simples, tem uma transição, mas a gente precisa passar isso, porque como o nosso delegado-geral adjunto fala, o nosso modelo está esgotado, acabou, a gente já chegou no colapso. Não é, a polícia vai colapsar, a polícia está terminando, não, já estamos no colapso, o atual modelo já se esgotou e já acabou, então não tem o que falar. Outra coisa importante é falar, né, que observando as mensagens aqui, eu não vi ninguém indo contra, tá? Ninguém. Eu esperava que ia ter muita gente contra, xingando, reclamando e tal. Não. Vi aqui 99% de apoio, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui, até vi uma colega falando de aposentadoria aqui. A Lei Orgânica Nacional ela trouxe a questão da integralidade e paridade, tá? Eu não tenho certeza se esse ponto foi vetado ou não lembro. Não sei se o Pablo lembra. Mas, enfim, se foi vetado, a gente vai. Não. Acho que não, né? Acredito que não. Se não foi vetado, integralidade e paridade consolidada. Se foi vetado, vamos derrubar os vetos se Deus quiser. Acho que o colega perguntou sobre o grupo de trabalho. Eu acho o Rafael, nosso carioca, gente boa. Trabalhei com ele no DEIC, meu grande amigo aí na polícia. Perguntou se o grupo de trabalho está trabalhando. Tá trabalhando. Parece que até o final do mês vai sair o texto, né? O começo de maio, aí sai o texto na minuta. Que mais, gente? Tem mais alguma pergunta aí? Já vai encerrar. Falem agora ou calem-se para sempre. Esperar aqui alguma pergunta. Esperar 30 segundos aí. Se pintar alguma pergunta.
O vou Carioca tá divulgar, falando, ó, o STF reconheceu a paridade de integralidade. Então é isso. O STF reconheceu, a Lei Orgânica Nacional veio e ratificou, né? Não sei se foi vetado ou não, mas independentemente de ter sido vetado ou não, o STF reconheceu e se vetou, a gente vai derrubar o veto, se Deus quiser. O Fabiano está falando, quanto aos livros cartorários, ó, livros cartorários é uma questão de tempo. Né? Em São Paulo, a DGP 26 já extingue os livros, este mês, né? E a questão este é mês. só uma questão. Este mês deve estar sendo implementado alguns sistemas novos aí, né? Pelo que eu ouvi na reunião lá com o doutor Ortiz, lá no DIPOL. Então ele falou que a ideia é em abril começar, né? A implementação dos livros digitais, do sistema novo do inquérito eletrônico, aí provavelmente mais para o final do mês, talvez aí começo de maio, entendeu? Então a gente vai ter aí basicamente duas correções, né? Essa e a próxima, aí em que os livros físicos sejam obrigatórios, porque talvez tenha um prorata aí, né? De algum, talvez dias ou semanas, enfim, mesmo que instituir em maio. Então aí acabou de passar a correção, institui uma semana depois, então vai ficar esse periodinho aí, então. Mas esse ano acaba, é uma coisa que a gente está décadas atrasado, que eu estava dizendo lá atrás, Sim. mas deve implementar aí em breve. E o E sistema de olha só, investigação também, que já está funcionando. O sistema de investigação já está funcionando para quem quiser, mas relatório de investigação, ordem de serviço, a investigação preliminar sumária, que foi instituída pela DGP 26 em vários estados aí, é tratada como VPI, né, a verificação da procedência das informações. Então, ela vai ser também, né, essa parte prévia do inquérito, também vai ser dentro do sistema de investigação, que é um legal, e link olha com o só, STJ. olha só, legal, vamos lá. Olha só aqui, ó, o AND, BH, NBK, em Minas Gerais não se usa mais livro cartorário. Legal, a Minas já está mais avançado. Aí, ó, o Bruno Figa fala sobre a proibição dos ADOC. Sim, a Lei Orgânica Nacional, ela acaba com qualquer servidor não policial em exercer atividade fim, né, policial. Então, está proibido também, e isso é algo que os estados precisam se preocupar, porque já estão incorrendo num ilícito aí. Então, precisa correr atrás. Aí, ó. Opa, peraí. Alexandre. Alexandre, ó. De 0 a 10, qual a chance da gente não poder migrar para a OIP? Pela legislação, 0. Tem chance nenhuma de não acontecer. Tá? Agora, sabe como é que é o Brasil, né? As oitivas gravadas em vídeo, igual o Polícia Civil do Paraná. O Israel tá falando aqui, Israel Martins Lopes. Oitivas gravadas em vídeo igual o PC do Paraná. Isso aí, isso é a tendência nacional, né? O Enio fez um comentário aqui, unificação já é a realidade fática de todas as polícias civis. Precisamos apenas fazer a adequação jurídica. Um abraço para o Enio. E é isso. Então, assim, aqui em São Paulo a gente tem a região de Bragança, pelo que eu fiquei sabendo, eles já têm uma questão aí para acabar com a injustiça de escala, porque o pessoal que cobre plantão, cobre cidades e tal, então tem uma defasagem complicada para o cargo de escrivão. Então o que acontece? Eles bateram o martelo, ou seja, o pessoal do plantão vai ter que concorrer junto todo mundo, porque senão o escrivão não tira férias. Tem colega que me falou aí da região da Grande São Paulo que não sabe o que fazer, porque já está 1 ano e meio sem um fim de semana. Então isso é um absurdo, isso aí. Não, sendo que, assim, ainda por cima, ainda tem um desdém dos colegas que trabalham com ele. Ou seja, o cara está com uma certa idade já, está soberbado, né? Ou seja, toca o plantão sozinho, porque já não tem ajuda. Então, ou seja, o serviço fica totalmente prejudicado. E aí, como é que a gente vai pensar em valorização se a pessoa chega lá, tem 4 funcionários para poder atender o público, só um trabalha praticamente, porque nós não estamos na época que plantão E faz lembrando, muitas diligências, e aí como é que você justifica aquilo lá tudo e Pablito, enfim. lembrando que a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis traz a questão das 40 horas semanais para os policiais civis. Então, isso aí também é outra coisa que os estados. É um dos pontos que estava sendo debatido já desde 2019, foi trazido pela DPESP, depois integrou o grupo, o Fórum Resiste. Então essa é uma das 3 questões relevantes lá, jornada de trabalho, plano de carreira e remuneração, e essa parte da jornada de trabalho é uma parte muito relevante, porque, assim, sobreaviso, escala de sobreaviso todo fim de semana tem, então, ou seja, e aí a gente vai ficar, a gente deixa de viajar, a gente deixa de ter um passeio, um lazer, ou seja, para ficar de sobreaviso para o Estado, e aí, como é que fica? Então, tudo isso aí está sendo pensado, então eu quero pensar que esse projeto vai ser o melhor possível aí, e a gente vai colaborar no sentido de apoiar, para que ele se implemente, né? Pelo menos saia da instituição com essa finalidade, né? Saia da instituição, ou seja, um projeto em que a gente olha e fala, olha,
E é essa polícia que eu quero trabalhar. Se vai ser aprovado todos os pontos na Lesp, é outro problema, porque tem impacto orçamentário para tudo ali. Mas é uma coisa que a instituição fala, não, eu preciso disso. A gente sabe que, se não agora, mas no futuro próximo, a gente vai conseguindo as coisas, a gente vai saber os pontos onde trabalhar, porque vai estar delimitado lá várias coisas e que é benéfico para a gente. A gente vai poder dar uma resposta, né, na questão de produtividade, né, à altura. Então a É gente isso. vai ter respeito ao policial, né, como ser humano, e a gente tem que só ajudar nessa questão da transição para o cargo novo do OIP. É isso Obrigado a aí. todos aí e vamos para a próxima live aí com outros assuntos que nem foi sugerido pelo presidente Adriano também. É isso E a aí. gente se Maravilha, fala e a gente gente. divulga o pessoal. Legal. Valeu, Pablito. Obrigado aí. Parabéns pelo trabalho e tamo junto e vamos finalizar. E aí, pessoal, deixa aí nos comentários depois. A primeira parte da live já tá no ar, tá? Essa aqui vai também. E deixa aí sugestões de pautas e tudo mais, ou dúvidas e tudo mais, tá? Ó, é só uma Regina Séria. Quem se aposentar como escrivão, nada muda com relação ao OIP. Nada muda, tá? Vai ser todo mundo transformado, tá? Os aposentados também serão transformados, não vão perder os avanços salariais, tudo que tiver os direitos, não muda nada, tá? Então quem já é aposentado, quem vai aposentar, não vai mudar nada, não perde nada, tá tudo certo, beleza? Valeu, gente. Vamos finalizar aqui também para não ficar muito longo. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço a todos aí. Valeu.